Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos tentar aqui estrear um podcast, né, um pouco mais longo. Normalmente os podcasts que a gente grava aqui são podcasts aí ao redor de 2 minutos, tal, que a gente busca ser mais breve, né? Entretanto, dessa vez eu não consegui gravar uma live, um vídeo, né, para que a gente colocasse no YouTube. Então a ideia foi a gente fazer um podcast um pouco mais longo aqui e dividir com vocês um pouco desse conhecimento, né? A ideia hoje é a gente falar, primeiro, queria agradecer a presença de todos vocês que estão me ouvindo aqui. É muito legal dividir conhecimento, né? Porque a gente acabou aprendendo e quando a gente divide conhecimento, o nosso conhecimento praticamente dobra. É muito bacana assim, a gente ter que se forçar a estudar, né? Se manter atualizado e ir dividindo. E daí as pessoas criticam, e daí a gente vai pesquisar mais. As pessoas elogiam, e daí a gente aprende mais também. Então é muito bacana estar presente, comentar, porque a gente está sempre aprendendo, né? E o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho do APL, né, do Projeto de Lei 232 de 2016, que ele implementa aí várias alterações no setor elétrico brasileiro, né, no modelo comercial do setor elétrico, e particularmente fala sobre a potabilidade da conta de luz e da concessão da geração de energia elétrica, né? Então, para as pessoas que trabalham aí com geração distribuída, a gente vê dois movimentos, né? O primeiro movimento são os movimentos de alteração da própria 482, né? Então a ANEEL, junto com o pessoal do TCU ali que solicitou migrações, então sempre a discussão estão envolvidas ali na questão da TUSD, né? Então toda a energia elétrica, só para a gente contextualizar um pouquinho, quando a gente tem a geração de energia elétrica na ponta ao consumidor, né? Essa energia elétrica que a gente chama de energia elétrica, ela é composta de vários itens, né? Basicamente a TE, que é a tarifa de energia, e a TUSD, né? E sobre a TE e sobre a TUSD incidem os impostos, que é o PIS, COFINS e o ICMS. O PIS e o COFINS eles variam mensalmente, né? Existe um cálculo lá que altera o valor do PIS e do COFINS mensalmente. E o ICMS ele é definido por estado e por faixa de consumo. Então a gente tem uma gama muito grande de tributos e de valores aí, quando a gente considera as particularidades de cada projeto, né? Então a gente tem PIS e COFINS que varia mensalmente e o ICMS que varia de acordo com o estado e com a faixa de consumo, tá bom? Então quando existe um consumidor, por exemplo, um pequeno consumidor da classe B, que a gente chama de baixa tensão, ele pode ser um cliente residencial, chamado B1, ele pode ser um cliente rural, chamado B2, né? Ou ele pode ser um cliente comercial, chamado B3, né? Então, todos esses consumidores, eles têm uma tarifa de baixa tensão, que é uma das tarifas mais altas, né? E daí existe alguns benefícios. Então, que eu até falei na última live, então a classe B2, por exemplo, que é a classe dos produtores rurais, eles tinham 30% de desconto. E agora, gradativamente, até 2023, eles vão perdendo esse desconto de acordo com o que a gente apresentou lá, até 2023, que vai ser 0%. Em 2023, a tarifa B1 e a tarifa B2 vão ser equivalentes, vai ser o mesmo valor, né? Então vamos falar um pouquinho agora da compensação. Quando a gente compensa uma unidade residencial, então, por exemplo, eu instalo, né, um projeto de energia solar em qualquer lugar, num terreno, por exemplo, e vou fazer um autoconsumo remoto de uma outra unidade num outro local. E essa unidade consumidora é B1, por exemplo, né? Então a tarifa B1 lá, ela é composta de TE, como a gente falou, tarifa de energia, mais a TUSD, e sobre a TE e sobre a TUSD, a gente tem PIS, COFINS e ICMS, certo? Pois bem, então quando eu tenho lá um projeto de geração de energia, e eu vou compensar esse cliente B1, né? A tarifa desse cliente B1, qual que é? É TE mais TUSD mais os impostos, como a gente acabou de falar. Só que quando a gente faz o autoconsumo remoto, a gente não abate, tá, o ICMS da parcela da TUSD, tá bom? Então, o que a gente tem? A gente tem o valor da tarifa que a gente vai abater, vai ser TE, mais PIS, COFINS e ICMS, e TUSD, mais PIS e COFINS, sem o ICMS. Esse é o preço máximo que alguém consegue
valorar a energia elétrica no caso do alto consumo remoto, tanto para cliente B1, quanto para cliente B2, quanto para qualquer outro cliente, tá bom? Então, essa é a forma de compartilhamento que a gente tem e da precificação da energia no alto consumo remoto para a classe tarifária que eu exemplifiquei da classe B1, B2, B3, mas na verdade isso se aplica para qualquer classe tarifária dentro do âmbito da geração distribuída, né? Pois bem, então, aonde eu estou querendo chegar com tudo isso? A gente hoje tem basicamente ali alguns projetos de lei e algumas emendas, né, que estão favorecendo a mudança regulatória, e com essa mudança regulatória a gente vai ter uma alteração nessa forma da precificação. Uma delas, que está sendo bastante discutida, é a retirada da TUSD, né? A retirada da TUSD, do valor do preço da energia que a gente compensa, né? E o que vai acontecer se retirar a TUSD, né? Então, hoje, a TUSD ela representa aproximadamente... Peraí, de novo, tem uma série de projetos de lei em andamento, né? Cada projeto de lei fala sobre diversos tipos de modificação, né? Então, hoje, basicamente, assim, a TE ela é praticamente 50% da tarifa, né? E a TUSD praticamente 50%. Então, se a gente exclui a TUSD, né, nós estamos excluindo aí por volta de 50% da tarifa, é um impacto muito grande, né? Uma das discussões é a retirada da parcela B, do fio B da TUSD, que é uma parte da TUSD, que representa aproximadamente 28%. Então, isso significa o quê? Que a gente teria uma redução de 28% do valor da energia, compensável, né? Mais o PIS e COFINS que incide sobre essa parcela da TUSD, pois o ICMS não incide, né? Então, dependendo do projeto que a gente faz, dependendo da forma que eu vou fazer o alto consumo remoto, eu vou ter um valor de compensação de energia. Então, a partir do momento que eu estou compensando TE e TUSD, né, sem o imposto na parte da TUSD, eu tenho ali um preço, né, um preço máximo. E quando eu dou 10% ou 15% de desconto nessa tarifa, né, nós estamos percebendo ali por volta de quanto? Nós estamos percebendo por volta de 65 centavos, dependendo do estado. Eu estou simplificando aqui, falando da tarifa da Copel, tá bom? Então, nós temos ali por volta de 65 centavos de preço ao consumidor final. De novo, varia PIS e COFINS. Então, eu estou usando aqui, hipoteticamente, um mês específico aqui, tá bom? Que, no caso, é dezembro do ano passado, tá? E daí, o que acontece? Quando eu vou fazer essa precificação de energia, quando eu começo a perceber que existe essa mudança da parcela B, do fio B da TUSD, nós estamos falando de uma tarifa que vai cair provavelmente para para 47 centavos. Então, é um impacto muito grande. Se antes eu percebia 65 centavos, com essas modificações que nós estamos vendo na questão da cobrança da GD, ele cai para 47 centavos. Isso eu estou falando, tá, do preço bruto. É lógico, se você está dando 10% ou 15% de desconto para esse cliente, esses 10% ou 15% ele tem que incidir sobre esses 65 ou sobre esses 47 centavos, né? Então, pois bem, então nós estamos falando ali que hoje nós temos uma energia que vale 65 centavos, e se a gente tiver, por exemplo, uma modificação da TUSD dentro do âmbito da GD, essa tarifa vai cair para 47 centavos, né? E o que o PL 232 de 2016 ele fala? Ele fala sobre a abertura do mercado livre, onde esse cliente B, né, que é a residência, que é o comércio, que é o produtor rural, ele poderia aderir ao mercado livre de energia elétrica, que possui regulamentos específicos ali. Então, se eu jogar esse cliente para o mercado livre, o que vai acontecer, né? Então, vamos ver. Hoje, esse consumidor final, ele paga lá, sei lá, seus 70 centavos. Quando eu faço um GD com ele, ele tem um valor de 65 centavos. Se tiver uma alteração na TUSD, como a gente falou, esse valor vai cair para aproximadamente 47 centavos. Muito bem, né? E no caso do 232 2016, o que significa isso? Seria uma abertura total do mercado, né? A princípio a partir de janeiro de 2024. O que significaria isso? Que uma pessoa na casa dela, ou no comércio, ou um produtor rural, ou qualquer consumidor de energia,
pode adquirir energia de grandes geradores de energia. Então, por exemplo, de Belo Monte ou de Itaipu, ou de um grande gerador de 100 mega de potência, né? Da mesma forma que ele eventualmente hoje compensa a sua energia por meio da geração distribuída, né? E o que aconteceria com isso, né? Então, eu fiz aqui uma tabelinha que até posso compartilhar com vocês depois. Então, eu vou compartilhar lá no nosso Telegram. Então, se você puder seguir o nosso Telegram no Viver de Energia, @Viver de Energia dentro do Telegram, eu mando para você ali a tabelinha do que nós estamos falando, né? O que significa ali? Significaria o quê? Que eu, como consumidor residencial, dentro de um prédio ou dentro de uma casa, ou qualquer consumidor residencial do Brasil, vai poder escolher o seu fornecedor de energia livremente, né? E o que acontece? Como é que se dá essa lógica de cobrança tarifária, né? Então, hoje, quando você compra essa energia da distribuidora, você paga lá os seus 70 centavos, como a gente estava falando. Quando eu faço a compensação do GD, eu pago 65. Segundo aquela modificação da GD, eu passaria para 49 centavos, né? Foi que eu falei 49? 47 centavos, né? Com aquela mudança de 28% da TUSD. E do 232, qualquer pessoa vai poder me oferecer livremente energia elétrica, né? E quanto é que vale essa energia elétrica hoje? Então, hoje, no mercado livre de energia, a gente vê aí tarifas rodando em torno de R$ 170 o megawatt-hora, ou aproximadamente 0,17 centavos por quilowatt-hora. Isso é o preço da energia? Não. Esse daí é somente a parcela TE, né? que é o preço da energia elétrica. E daí, ainda assim, você teria que pagar o preço da TUSD, né? E em cima disso tudo a gente teria os preços dos impostos. Então, como que ficaria isso, né? Esse é um pouco da planilha que eu vou compartilhar com vocês ali. Então, a gente teria, dentro do GD hoje, só para você entender, o preço da energia que a gente está colocando ali equivale, numa tarifa de por volta de 50 centavos, a 19 centavos. Então, o que acontece ali? Na TE, eu vou ter 17 centavos. Então, é uma tarifa de energia elétrica muito mais barata que numa GD, né? Não sei se você está me entendendo, mas a TE equivale a 19 centavos dentro de uma tarifa de 51 centavos. Por quê? Porque dentro dessa tarifa de 51 centavos eu tenho a tarifa de energia, TE, com encargos, eu tenho a TUSD, parcela fio A, encargos e perdas, né? E mais os impostos, que vai dar por volta de 50 centavos. Quando eu estiver no livre, eu vou ter 17 centavos mais ou menos com a parcela TE, tá bom? E a TUSD, a princípio, né, pelo que a gente vê de modificações, não teria nenhum benefício, né? Então, o que vai acontecer? A GD ainda vai continuar bastante competitiva quando comparado com o mercado livre de energia, né? A questão é que, por mais que o preço também exerça uma importância grande, a oferta de energia elétrica dentro da GD ela é muito baixa, né? A gente tem um volume de energia elétrica, acho que nacional hoje, em torno de 1%. Então, quer dizer, se a gente tem um consumidor hoje residencial, comercial, aí, em torno de 60%, 65%, 70% da matriz elétrica brasileira, quer dizer, 1% só de GD é uma oferta muito pequena. Então, a gente precisaria de um grande volume de geração distribuída para ser capaz de atender esse potencial mercado livre de energia. Então, o que deve acontecer naturalmente? O mercado livre, mesmo com uma tarifa superior e sendo incapaz de dar tanto desconto quanto a geração distribuída, principalmente por conta dos benefícios tributários e da TUSD, né, ele seria incapaz de atender tanto o mercado. Então, o que é legal? Quer dizer, é legal a gente imaginar o que provavelmente vai acontecer. Você imagina as grandes distribuidoras e comercializadoras de energia oferecendo energia elétrica para a padaria da esquina do seu Zé, que compra energia da gente distribuída, e o seu Zé vai olhar e vai ver se ele prefere comprar de você ou se prefere comprar do livre. Se ele continuar com geração distribuída, muito que bem, ele vai ter um desconto maior. Se ele resolver ir para o mercado livre de energia, ele vai ter um desconto, mas vai ser um desconto relativamente menor do que o da geração distribuída.
Só que uma vez que ele aderiu ao Mercado Livre de Energia, ele tem que ficar 5 anos lá para depois pedir para voltar, né? Então ele tem que comunicar à distribuidora a intenção de retornar ao mercado cativo com 5 anos de antecedência. Então ele é praticamente um caminho sem volta. Todo mundo que for para o livre nunca mais volta. E todo mundo que ficar na GD vai depender do benefício da GD para continuar sobrevivendo com desconto. Então o desafio vai ser o quê? Você ter bons contratos e contratos de longo prazo com o seu cliente dentro da geração distribuída. Daí vai fazer total sentido ele aderir e comprar energia elétrica de projetos de energia renovável no âmbito da geração distribuída. Não sei se eu fui claro para todo mundo, mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Então a gente tem hoje um mercado livre que é restrito a consumidores com carga total ou carga única, né, acima de 500 kW de demanda contratada, e a gente tem um cliente cativo, né, que são os clientes residenciais, comerciais e industriais, que podem comprar energia, que podem, na verdade, compensar a sua energia elétrica por meio da geração distribuída. Com essas alterações que a gente está vendo, tanto no âmbito da GD quanto no âmbito do Mercado Livre, a gente está vendo que esses dois mercados tendem a se unificar. Então, o teu consumidor da padaria, o teu consumidor do supermercado, o teu consumidor do mercado cativo, hoje da geração distribuída ou livre, ele vai poder escolher o seu fornecedor. Quem vai ser esse fornecedor? Esse fornecedor vai ser ele continuar como ele está hoje no mercado cativo e compensar sua energia no geração distribuída, ou esse consumidor vai ser atendido através de um gerador no âmbito do Mercado Livre, grandes geradores de energia. O mercado livre de energia vai ser mais barato? Não, não vai ser. Vai ser mais caro do que a geração distribuída. Mas ele é capaz de te atender 100% e garantir aquele desconto para você o ano inteiro, coisa que eventualmente no mercado de geração distribuída não é capaz de fazer. Então, vai ser uma grande concorrência, né? Provavelmente os grandes consumidores com muitas unidades consumidoras devem ficar divididos entre o mercado livre e o mercado cativo com geração distribuída, e daí se faz importante, se faz necessário existir contratos de mais longo prazo, tanto para a geração distribuída quanto para o próprio mercado livre, né? E daí esses contratos é que vão sustentar o mercado de geração distribuída, pois o livre hoje já é sustentado com contratos de longo prazo, né? Então era um pouco disso que eu queria contar para vocês. Eu me coloco à disposição de tirar dúvidas de vocês sobre o impacto que isso vai ter dentro do teu contrato de geração distribuída, né? E ver como é que a gente pode equacionar da melhor forma para que a gente tenha projetos de geração distribuída que se perpetuem no mercado, né? Porque não adianta nada você ter um projeto de geração distribuída se você não tiver consumidores. Então, o desafio vai ser você angariar bons consumidores, né? Ter um contrato bacana e um projeto de geração distribuída, sem dúvida alguma, muito bacana. Com isso, a equação fecha, né? Então, era isso que eu queria te dizer. Eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram nossa planilha, mostrando para vocês como é que provavelmente vai ser o comportamento desse cliente e desse gerador em 3 cenários. Hoje, né, com a mudança da 482 e com a mudança desse projeto de lei 232 que vai alterar o mercado livre, tornando todo mundo livre, tá bom? Então, desejo para vocês aí um grande abraço e fico à disposição aí para perguntas, e no Telegram vocês vão receber lá, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.